E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Medite nas palavras deste versículo. Esse versículo fala da encarnação do Verbo. Ou seja, como que um verbo, como que uma palavra viraria carne? Talvez se você pensar isso, é impossível. Uma palavra ela pode virar tinta e ser gravada num livro, ela pode virar, uma gravura, mas como que ela viraria carne? Aqui o texto está falando da palavra que é uma pessoa, que está escrito também no versículo 1 de João, capítulo 1, que diz que o Verbo, ele era Deus. Ou seja, quem é o Verbo? Quando você vê a Bíblia em Gênesis, quando Deus está ali sozinho, só Deus e Ele mesmo, e não há nada, Ele apenas fala verbos. Haja luz, e houve luz. Brote a erva na terra. Não estou falando em ordem, né? Depois ele fala que haja separação entre luz e trevas, que hajam estrelas no firmamento, que haja as águas, que hajam peixes, que haja as ervas, que haja os animais. Então Deus ele foi criando cada coisa. Ele falava uma palavrinha, um verbo só, e aquele verbo fazia acontecer. E agora o texto diz que esse mesmo verbo que lá Deus falou e acontecia, agora esse verbo encarnou. Irmãos, quanta gente quer se divinizar. O homem quer ser Deus. O homem quer fazer tudo, ele quer poder. Ele quer cada dia mais. Só que Deus, que tem tudo, Ele quis o contrário, Ele quis se humanizar. Então quando a pessoa fala de humanismo, de humanidade, de ser humano, nós humanos muitas vezes nos comportamos de forma animal, por instinto, pela vontade, e Deus é a maior prova de humanidade e de amor, porque Ele se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Irmãos, a carne, para nós, ela significa o pecado. Quantas vezes nós pecamos por causa da vontade da nossa carne? Só que aqui diz que o verbo, ou seja, a palavra, o verbo é a palavra. Em algumas traduções assim diz, a palavra se fez carne. Só que o verbo é uma palavra que designa ação, atitude, movimento, algo que acontece. E essa palavra, que não é apenas uma filosofia qualquer, algo parado, é algo que age, algo que atua e que acontece, essa palavra virou carne. Ou seja, Deus veio ao mundo através de Jesus Cristo. Isso não é mitologia. Isso não é história de filme. Isso aqui é a verdade da palavra de Deus. Como que eu sei? Como que você pode saber disso? Sabe como que eu sei? Porque quando diz que o verbo se fez carne, fala de Jesus Cristo que veio ao mundo. Mas também fala de quando o verbo de Deus, ou seja, a palavra de Deus, ela entra na sua vida. Quando a palavra de Deus entra na sua vida, essa carne aí, que só deseja coisas talvez ruins, coisas do mundo, ou coisas para si mesmo, essa carne, o verbo quando entra nela, a sua vida, ela é transformada. Ah, pastor, você está falando de uma coisa muito difícil. Realmente estou falando de uma coisa muito difícil. Mas é tão difícil quanto o fato de que Deus, o verbo, vire carne. E não aconteceu? Aconteceu. Então acontece na sua vida. Se este verbo, ou seja, se essa palavra, ela encarnar em você, o que eu estou falando aqui, queridos? O que eu estou falando aqui? Estou dizendo de que tudo que você lê,
de que tudo que você ouve falar que Deus ele faz ou que Deus ele fez, quando isso entra na sua vida, ou seja, o verbo, palavra, se torna carne na sua vida. O que é isto? O que é isso? É Deus agindo em você. Já pensou? Eu já parei para refletir sobre isso. Se você viver a sua vida inteira carregando este livro, e depois fossem apenas historinhas, e você falar, eu estava enganado, e como que eu vou saber que eu não estava enganado? Sabe por que eu sei que eu não estou enganado? Porque essas palavras, estes verbos, essas histórias, elas viram carne aqui dentro do meu coração. Isso pulsa aqui no meu sangue. Eu vivo isso aqui na minha vida. Quando eu leio essas histórias, parece que eu estou vendo isso acontecer. E porque isso já aconteceu comigo. Libertação, a Bíblia fala de libertação, eu já fui liberto. A Bíblia fala de cura, eu já fui curado. Ou seja, isso já passou aqui no meu sangue. E quando essas palavras elas passam além da sua mente, elas passam aí na sua vida, ou seja, você encarna elas. Você vê cura acontecer, você vê milagres acontecer. É a encarnação da palavra de Deus. Eu quero encarnar isso. Eu quero ter isso na minha vida. Essa carne aqui, que ela é morta, que ela é passível de erros e que a Bíblia diz que ela não herdará o reino dos céus. Essa carne aqui, que ela continua sendo pecadora, ela recebe agora a palavra de Deus. Você acredita nisso? Será que isso é possível? Se não é possível, então Jesus não virou carne. Mas se é possível, se é verdade que o verbo um dia virou carne, também é verdade que hoje este verbo pode entrar na sua vida e o seu ser, você fazer parte do corpo de Cristo. E a pergunta do texto bíblico hoje é: como eu posso encarnar a palavra de Deus? Quando eu falo encarnar a palavra de Deus, eu estou falando de viver, tá? Esse é o significado. Estou falando de praticá-la, ou seja, experimentar. Isso não está apenas dentro do livro, está aqui dentro de mim, dentro de você. Como que isso pode acontecer? E o texto fala de 3 palavrinhas que eu vou deixar para você, que acontece com você e aconteceu com Jesus. 3 coisas que Jesus tinha quando ele virou carne. Diz assim: o verbo se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. São 3 coisas que a carne não tem. Carne não tem graça, carne não tem verdade, carne não tem glória. Mas que o verbo que se fez carne, ele foi diferente por quê? Porque ele tinha graça, ele tinha verdade e ele tinha glória. E essas 3 coisas manifestavam ali que era a presença de Deus na vida de um homem que era o próprio Deus. E quando você encarna a palavra de Deus, quando você vive, quando você pratica, você recebe essas 3 coisas. A primeira coisa que você recebe é graça. O que é graça? Graça é um favor imerecido. Graça é o amor de Deus incondicional. Graça é o perdão de Deus. Então, quando você, que é carne, recebe este verbo, essa palavra na sua vida, você começa a ter graça. Ou seja, Deus ele te ama, Ele te perdoa, Ele te restaura, Ele te abençoa independente do seu merecimento, pela sua bondade e pela sua misericórdia. Deus, Ele olha para você, e ao invés de olhar para a sua carne, que a carne não é engraçada, que nós vemos aí no mundo, queridos, o alcoolismo, a prostituição, a violência, que são obras da carne, leia lá em Gálatas 5,19, as obras da carne. Tem graça, queridos? Tem graça essas coisas? Não tem. Não tem graça. Mas quando Jesus olha para a sua carne, e olha para você, Ele vê graça. O que é ver graça? É realmente achar engraçado. Que coisa boa.
Agora eu vou restaurar aquela vida. Agora eu vou abençoar aquela família. Agora eu vou mudar a história daquele homem. Isso é graça. E a Bíblia diz, em Provérbios 3, versículo 4, que quando nós temos Deus na nossa vida, nós achamos graça diante de Deus e dos homens. Quantas vezes a pessoa vive uma vida sem graça? Ou seja, uma vida sem Deus. Mas quando a palavra entra aqui, no teu coração, não é a palavra que você escuta falar, é a palavra que penetra, está na sua carne. Você acha graça. Você vê graça na vida. Deus, Ele te abençoa. Você consegue perdoar. Você consegue amar. Isso é graça. A segunda coisa que nós vemos e recebemos quando a palavra de Deus é praticada em nossa vida é verdade. A carne, queridos, ela é iludida pelas mentiras. Quantas vezes a pessoa, ela cai por causa da vaidade da sua carne, por causa do narcisismo, de se achar melhor, por causa do orgulho, que são coisas da carne. Ou seja, quantas vezes a pessoa, ela se engana a si mesma pelas vontades da sua carne. Se você fizer tudo que você tem vontade, tem hora que você tem vontade de fazer coisas que não devem ser feitas. Então você tem que se controlar, porque muitas coisas são mentiras. O que são mentiras? Né? O inimigo muitas vezes te engana, te faz você olhar para você mesmo e não gostar de você, faz você ir contra a sua família, contra o seu irmão, contra o seu próximo. Mas quando você conhece a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz que a verdade vos libertará. Então por que Jesus era diferente? Porque ele tinha verdade. As palavras que ele falava eram verdadeiras. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. O mundo está enganado pelas mentiras. Como que as pessoas gostam de mentiras? Nós vemos aí em todos os aspectos. Até no comércio, muitas vezes um bom vendedor é aquele que fala mais mentira, que engana os seus clientes. Né? Quando nós vemos na mídia, né? As pessoas são enganadas por espetáculos que são mentirosos. E até mesmo no meio religioso. Religiões e igrejas. E quanto mais enganam as pessoas, parece que mais as pessoas gostam. Mas irmãos, quando você conhece a verdadeira palavra de Deus, você é liberto pela verdade e você sai da mentira e a verdade entra na tua vida. A terceira coisa que só Jesus tinha para trazer para nós é a glória. A carne não tem glória. Por mais que a carne, eu seja rico, eu seja famoso, eu seja importante, a única diferença que vai ter é que lá no cemitério vai ter uma sepultura grande do lado de uma sepultura pequena. Uma sepultura bonita do lado de uma sepultura feia. A única diferença, porque a carne não tem glória. Os faraós construíam pirâmides. Quanto maior a pirâmide, quanto maior os tesouros, maior era a sua glória. Que glória! Eles morreram. A sua carne ali, que eles tentavam embalsamar para dizer, não, minha carne não vai se corromper. Mas se corrompe. E por mais que você ache ali múmias, que estão quase intactas, mesmo assim, o que tem lá dentro é morte. Carne tem glória? Não tem glória. Mas a carne de Jesus, ela tinha glória. A prova foi quando ele morreu. Ele disse, e a sua palavra se cumpriu. O verbo se cumpriu. Ele ressuscitou. E ressuscitou em glória. E subiu aos céus em glória. E como que você vê a glória de Deus? Você canta, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Como que você vê a glória de Deus? Sabe como? Quando você vê milagres acontecer na tua vida. Você quer ver a glória de Deus quando Deus começar a tratar com você, você vê Deus te curar, vê Deus te libertar, vê Deus te transformar, vê Deus te usar. Você vê glória através do teu testemunho de vida. Jesus disse em João 15, versículo 8, que Deus é glorificado quando você dá muito fruto. O que é isso? É testemunho. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Você quer ver a glória de Deus? É testemunho quando você vê uma pessoa que ela foi transformada. O homem não muda ninguém.
Mas Deus, Ele pode mudar. E muitas vezes, queridos, nós só vemos desgraça, só problema. E Deus quer nos ensinar a você ver glória. Como que eu vou passar a ver glória, pastor? Começa a ver tudo pela ótica da palavra de Deus. Quando essa palavra, ela se encarna em você, você passa a ver pela ótica da palavra, você vê tudo, a glória de Deus, ela vai na sua frente. Eu quero perguntar para você, você quer apenas acreditar em histórias? Ou você quer encarnar essa palavra, quer experimentá-la? Quer vê-la aqui dentro de você, no seu coração? Você quer vivenciar? Você talvez pense assim, pastor, eu leio a Bíblia, eu leio o jornal eu entendo, a Bíblia eu não entendo. Eu leio um livro, entendo, a Bíblia eu não entendo. Queridos, a Bíblia não é apenas entender, a Bíblia é crer. É acreditar. Você deve orar ao Espírito Santo, o Espírito Santo mesmo que escreveu, aliás, inspirou essas palavras para serem escritas. Ora e leia. Na hora que você lê, você vai entender. O Espírito Santo vai te revelar. Você vai crer. E aquilo vai entrar dentro do seu coração, dentro da sua mente. Você vai viver essas coisas. E a partir desse momento, sabe o que vai acontecer com a sua vida? Ela vai passar a ter graça. Você vai ver a graça do amor de Deus em tudo. Você vai ver verdade. Você não vai ser mais enganado por qualquer filosofia ou mentira. E você vai passar a ver glória. Ver bênçãos, ver vitórias que Deus tem para você. Eu quero convidar você a orar pela sua vida agora. Se você puder, feche seus olhos. Você agora que é um filho de Deus. Quando você se torna um filho de Deus, como Jesus, se tornou carne, para ser e mostrar que é o filho de Deus. Quando a palavra de Deus ela pode entrar em seu coração, você permite que a palavra de Deus entre em seu coração. Você está disposto a sair daqui hoje e amanhã cedo, talvez hoje mesmo, viver o que está sendo falado, o que Jesus te ensinou, experimentar isso? Você gostaria de sentir essas palavras saltando aos seus olhos para que você entenda? O Espírito Santo de Deus pode fazer isso agora. Espírito de Deus, ó Deus maravilhoso, eu clamo a Ti, Senhor, que o Senhor Deus venha encarnar a Tua palavra em cada um de nós agora. Vem, Deus amado, penetrar com a espada de 2 gumes do Espírito Santo de Deus. E separar, ó Pai amado, alma e espírito juntas e medulas, ou seja, entrar no mais profundo da nossa carne, do nosso ser. Pai amado, quantas vezes nos emocionamos por coisas que gostamos, e muitas vezes não sentimos nada quando ouvimos falar de Ti. Pai amado, entra nessa carne agora, Senhor, e tira o prazer para as coisas que não são Tuas, e dê agora para o sentimento daquilo que é de Deus para a sua vida. Senhor, revela a Tua verdade agora, Senhor, e livra, Pai, da mentira a nossa vida. Senhor, não nos deixes cair na mentira e no engano. Enche, Senhor, a vida de cada um agora, Pai, com graça. Essa graça que perdoa nossos pecados, que limpa nosso coração, que é o amor de Deus. Pai amado, eu quero te pedir, Senhor, mostra a Tua glória. E quantas vezes, Senhor, nós não conseguimos ver alternativas, mas quando o Senhor mostra a Tua palavra, a Tua glória revelada a nós, eu clamo, Senhor, que a Tua palavra ela seja agora, Pai, praticada. Eu quero viver, eu quero, Pai amado, testar. Como a Tua palavra diz, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Eu quero provar, Senhor, e que isso seja experimentado por cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém.